Em Romanos capítulo 8, versículo 30, nós encontramos a salvação definida como um processo dividido em 4 fases. A primeira fase do processo da salvação é a predestinação. É o fato que antes de todas as coisas, antes da fundação do mundo, Deus preveu e preparou a salvação do homem. Diz o apóstolo Pedro que nós fomos comprados com precioso sangue antes da fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13 declara que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. É a decisão que Deus tomou na eternidade de salvar o homem, de predestiná-lo para a salvação. De antemão, Deus já tem um destino para aqueles que são salvos. O segundo passo da salvação é a justificação. Aqueles que Deus chamou, predestinou, também justificou. Justificação é o processo pelo qual Deus perdoa os nossos pecados e faz repousar em nós a justiça de Cristo. Esse processo de justificação ocorre por meio da fé. Romanos capítulo 5, versículo 1, Paulo declara: sendo justificados pela fé, temos paz com Deus e entrada a essa graça. Por meio da justificação, Deus não olha mais para o salvo como pecador, mas como um justo, cuja justiça de Cristo repousa para ele. O terceiro passo da salvação, além da justificação, além da predestinação, é o chamado. Aqueles que Deus predestinou, ele chamou. E a quem ele chamou, ele justificou. O chamado implica dizer que Deus, dentre tantas pessoas, nos chamou para a salvação, nos chamou para viver a eternidade, nos chamou para sermos filhos de Deus. E o último estágio da salvação é chamado de glorificação. A quem Deus justificou, também glorificou. A glorificação é o processo da transformação do corpo. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 51, Paulo tratando da vinda de Jesus. E quando esse evento ocorrer, ocorrerá a glorificação do corpo. Quando ele declara que o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. O apóstolo João, no capítulo 3, versículo 2 da sua primeira epístola, ele fala que quando Jesus vier, seremos semelhantes a ele. Assim como Cristo foi glorificado e não está mais sujeito à morte do corpo, assim os salvos, no processo da glorificação, receberá a transformação de um corpo corruptível para um corpo de glória. E assim viveremos para sempre a eternidade com Deus.